Olá, boa noite a todos e todas. Essa é mais uma edição do Observatório Carioca de Quadrinhos. Hoje nós vamos debater diferentes temas, mas o foco principal vai ser anime. E convidamos, hoje na apresentação estarão o professor Elbert Agostinho, que é doutorando em Ciência e Tecnologia e Educação pelo Cefet, a doutoranda Priscila do Amaral, que também é doutoranda em Ciência e Tecnologia e Educação pelo Cefet, e o Marcelo Gaspar de Lima, que é especialista em animes. Então, eu vou passar a palavra para o professor Elbert. E lembrando que no chat eu vou colocar o painel de colaboração de opiniões para vocês construírem junto as impressões que estão tendo do debate, tá bom? É com você, Elbert. Pessoal, boa noite. Mais uma segunda-feira aqui em que nos encontramos para discutir identidade e representação dos vilões. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre HQs e vilões de animes e mangás também. Fernanda, tem um som vazando aí. Deixa eu ver se... Acho que era do Marcelo. Isso, acho que era do Marcelo. E aí eu vou começar hoje os trabalhos, né? Falando sobre uma perspectiva recente aí que eu estou pensando e repensando, trabalhando com um mangá e um anime chamado Fullmetal Alchemist. Ele não é recente, a galera mais antiga, digamos assim, vai conhecer, né? E falar de Fullmetal é, para mim, um dos mangás melhores que já existiu por conta de uma série de fatores que ele leva ao debate, né? Filosófico, psicológico, em relação à questão cultural e uma série de fatores que nos levam a repensar tudo referente ao Fullmetal. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre alguns dos vilões do Fullmetal Alchemist. E aí, pensando nisso, a ideia foi pegar especificamente, né, os vilões que são conhecidos como sete pecados capitais, né? Então, é uma metáfora dentro da história da autora, né, que optou por desenvolver essa vilania com uma referência universal, que são os pecados, né? O título é Vilania e Religiosidade, os sete pecados capitais em Fullmetal Alchemist, né? E para entender muito essa questão, eu vou trabalhar com um filósofo que inclusive escreveu sobre os sete pecados capitais, né, que foi o Tomás de Aquino. Então já inicia-se com essa provocação, né, para conhecer o mal é necessário voltar-se para os modos concretos que ele ocorre. E aí entender essa questão de bem e mal, né, através da filosofia do Tomás de Aquino, pensando nos personagens do Fullmetal Alchemist. E aí, nesse sentido, verificar essa questão dos diálogos, né? Uma conversa que não existe e, na verdade, eu estou trazendo, né? Estou propondo que seria entre a Hiromu Arakawa, né? E o Tomás de Aquino. Uma conversa inexistente, mas que eu trago. Michele, depois você verifica a questão da pronúncia, porque, enfim, esses nomes de autores de mangás e animes não estão no meu domínio, né? Então, se tiver algo errado, equivocado, depois você me fala. Então, propõe essa ideia de um diálogo, né, de um filósofo que está ligado a uma tradição cristã, né, católica, com uma autora de um mangá famosíssimo, ok? E aí, para misturar isso, eu trago também o Bakhtin, né, pensando um pouco em análise do discurso,
essa ideia de que o domínio do ideológico coincide com o domínio dos signos, são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-se também o ideológico. E aí é legal falar que, obviamente, a Arakawa verificou de que maneira funcionavam, né, os sete pecados. Então, se ela, entendendo ela como roteirista, ela estudou para poder compor os personagens. E é nesse sentido que eu vou tentar discutir essa questão aí, né, de que os sete pecados capitais, porque se você verifica o outro mangá que tem como tradução o nome de Sete Pecados Capitais, você vai verificar que os personagens se afastam um pouco do que a gente entende como Sete Pecados Capitais. E, e no Full Metal, isso é bem presente. Assim, a referência do que é pecado dentro da perspectiva da Arakawa, ela é bem interessante. E aí eu trago aqui, para iniciar essa conversa, né, entre os dois, uma fala do Aquino, né? Os sete pecados capitais são o extremo oposto das virtudes, as quais servem como salvação aos pecadores. E aí, nas histórias, né, da Arakawa, no Fullmetal Alchemist, a virtude é representada pelos irmãos Eric, né? Eles são os protagonistas. E aí nem vou falar muito, porque de repente se alguém não conhece o anime, o mangá, se interesse para buscar, então não vou trabalhar muito com essa ideia de spoiler e tal, mas eles são a virtude que são o contrário do que são os pecados, né? Eles têm o lado do protagonismo e os pecados têm o lado do antagonismo. E uma fala do personagem da Arakawa, dentro do Fullmetal, que é: parem já com isso, né? Não quero ver irmãos brigando. Não façam isso na frente de seu pai. Que aí tem toda a construção do pai, que é o pai de tudo e de todos, talvez, mas ele constrói esses pecados, né, para afligir a humanidade dentro daquele anime ali, dentro daquele mangá. E aí, para lembrar, né, alguns que obviamente têm na cabeça, mas alguns esquecem, eu trago aí a referência do personagem e o nome, tá? Os sete pecados capitais, né? A luxúria, ganância, gula, inveja, preguiça, ira e orgulho. E pensando nessa conversa aí que eu estou desenvolvendo, né, entre Arakawa e o Aquino, os sete pecados capitais são atitudes normais do ser humano que escapam do quadro da racionalidade e que por isso se convertem em vícios, né? E aí a gente tem um símbolo muito evidente no anime, né? Em algumas traduções seria o símbolo de quem é homúnculo. Homúnculo seria uma referência a esses seres, né, que representam aí o pecado e que foram criados não necessariamente da mesma maneira humana, né? Eles refletem o inverso do que seria a humanidade constituída por uma relação e que nasce uma criança e etc. e tal. Eles seriam os vícios que são o inverso dessa perspectiva. E aí, trabalhando com a ideia de um a um, eu trago um diálogo do personagem e um do filósofo, como eu comentei, né? E aí você tem a luxúria, né, o pecado da natureza humana. O Aquino vai falar que, primeiro, de um modo que contraria a reta razão, é o caso da fornicação, do adultério e do incesto. Segundo, de um modo que, além disso, contraria a própria ordem natural do ato venéreo, que convém à espécie humana. É o que constitui o vício contra a natureza. E aí a fala da personagem que representa a luxúria, né? Adeus, você não tem mais utilidade. Uma das coisas interessantes dentro da conversa entre o Aquino e a Arakawa e a composição estética da personagem Luxúria, além da questão da sexualidade, muito comum em animes e HQs também, tratando-se da mulher, mas especificamente o fato de que as mãos dela esticam, né? E aí você tem toda uma questão filosófica do fato de que a luxúria seria você alcançar aquilo que não deveria.
né? Você, de certa forma, está indo no sentido do trair, né? Uma perspectiva. Então, sempre quando ela quer ameaçar ou matar algum outro personagem, ela estica as mãos que se tornam tão afiadas que ela consegue fazer o que ela deseja, sem se importar, obviamente, com o outro e só com ela, sempre. A gula, um pecado venial, e aí, nesse sentido, venial seria o pecado que pode ser perdoado, né? Dentre todos eles, né? A partir das ideias do Aquino, a gula seria um pecado menor entre todos eles, tá? A gula está ligada aos prazeres do comer e do beber, sem os quais não é possível a vida humana. E é por isso que, em relação a esses prazeres, frequentemente se transgride. E aí você tem uma fala do personagem Gula, né? Que posso comer ele? E é muito curioso, porque o personagem Gula, ele é muito colocado como um personagem ingênuo, né? Como se ele não tomasse decisões sozinhos. Como se nós fôssemos levados a comer, enfim, mais um pedaço de bolo por conta de alguém que não somos nós. Então ele está quase sempre andando com a luxúria dentro da narrativa da Arakawa. E, mesmo ele sendo faminto, ele pergunta a ela se ele pode comer, né? Mesmo quando eles vão matar algum personagem, ele pergunta humildemente a ela, como se fosse líder dele, né? Será que eu posso comer ele? Então você tem também essa questão do tamanho, né, dentro dessa conversa, porque ele é um personagem mais baixo, que no decorrer dos episódios vai se apresentar como monstruoso, né? Ainda funcionando como metáfora da fome, que pode ser extremamente destrutiva, né? Dentro do tempo que você fica sem comer. Então tem essa brincadeira aí. A inveja, né? O Aquino vai colocar como aflição pela prosperidade. Ora, sendo a inveja uma tristeza pela glória do outro, considerada como certo mal. Segue-se que, movido pela inveja, tenda a fazer coisas contra a ordem moral para atingir o próximo. E aí o diálogo da inveja no mangá, né? No fim, você não passa de um humano. Então, em todo tempo, a inveja ela é um ser, no desenho e no mangá, no caso, na história, é um ser metamórfico, se transforma nos humanos, apesar de odiar os humanos, mas acha engraçado brincar com a forma humana. Né? Acha a forma humana medíocre e frágil, mas se faz em forma humana, se faz dos outros, né, para enganar principalmente, e brinca com essa ideia de humanidade aí, detestando os seres humanos. A ganância, o pecado do insaciável. A ganância indica um desvio, uma deturpação, na medida em que significa uma relação de apego aos objetos que, além de excessivo e sem limites, visa nada além de sua acumulação. E aí tem um diálogo muito interessante dentro da história, né, do mangá, que é a ganância com o pai, né, que foi o ser lá que criou os pecados. Né? O pai pergunta: por que traiu seu pai? Porque achei que já soubesse a resposta melhor do que ninguém. Eu sou a ganância. Você me fez assim, e é assim que tenho vivido. E essa brincadeira aí da Arakawa, desse diálogo do pai com a ganância, que o pai vai acabar, de certa forma, destruindo o filho, mas, na verdade, colocando ele dentro de si novamente. Né? Já que você não se comportou, você volta para mim. E é uma metáfora de um possível debate entre Deus e Lúcifer, na verdade. Né? Porque tem toda essa discussão do pai conhecer o filho ali e perguntar por que você me traiu, né? Por que você não quer trabalhar comigo? Mas o filho, nesse sentido, representa um pedaço dele. Então, teoricamente, aí, dentro dessas questões metafísicas, né, o pai deveria saber com quem está lidando. Então, nesse diálogo, ela brinca com essa questão mitológica e da mente. A preguiça é aquela tristeza
modorrenta do coração, que não se julga capaz de realizar aquilo para que Deus criou o homem. E aí tem uma fala do personagem preguiça, né? É um saco pensar nisso. E é engraçado a maneira que Arakawa colocou a preguiça, porque ele é um personagem extremamente forte, né? Ele poderia, enfim, tornar-se o mais forte entre esses sete, só que ele não tem vontade de fazer. Então é um pouco diferente do que a gente entende como bicho preguiça, por exemplo, que é lento e tal. Não, ele ali, tudo que ele vai fazer, se você acompanhar um pouco, enfim, o anime, a história, ele vai falar: isso é um saco, porque ele poderia não estar fazendo nada. Mas aí aparece alguma coisa para ele fazer, ele fará, mas tem toda essa questão do eu não queria estar fazendo isso. Prática que a gente vai lidando aí diariamente, né? Com algumas questões referentes à nossa vida, inclusive. A ira, o pecado da insanidade. Ora, se atentamos à realidade, diremos que a ira é um movimento de apetite sensitivo e esse movimento pode ser regulado pela razão. Põe a serviço dela para sua pronta execução. E aí tem a fala do personagem Ira: quero acabar logo com esse serviço e voltar para casa. O que é interessante nesse personagem é o paradoxo que a autora trabalha. Ele sempre está calmo. E aí você vai acompanhando o anime, até você compreender as teorias do caos que existem ali dentro. Ele está sempre calmo, como uma tentativa de tornar-se calmo. Mas quando ele realmente se torna uma pessoa nervosa, a situação fica bem densa e complicada, né? A ira dele, ela se desenvolve de uma maneira para aplacar tudo que ele entende como mal. E o orgulho, o pecado mega capital, entre as coisas que o homem naturalmente deseja, ser está a excelência, mas o excesso desta é o vício capital conhecido como a rainha ou mãe de todos os pecados, o orgulho. E a fala do orgulho: entregue-me meu novo recipiente, entregue-me seu corpo. E aí é interessante também, por conta da história, o orgulho está dentro de uma criança. Depois, quando você vai verificando todos os contextos referentes ao andar da história, você vai verificar que os pecados já existiam, e etc. e tal. Mas, perfeito, Michele, exatamente. A questão da indolência, ela é presente. A, a ideia de traduzir para os pecados que nós entendemos, né, perante a tradução, ligado a essa questão. A indolência entra como um sinônimo do que seria orgulho, né? Mas tem outras considerações. E você verificar que durante a história, a criança, né, ingênua, feliz, enfim, ela tem dentro de si o orgulho que seria quase que o personagem que vai arquitetando uma série de coisas. Obviamente existe o pai, mas o orgulho ele é bem presente ali para os momentos mais finais, digamos assim, da história, onde você realmente se surpreende por conta de você verificar como que isso está dentro de uma criança, né? Então, nesse sentido, ele uma história, né, que mexe muito com essa questão do imaginário, e para mim, por isso, ele é um dos mangás, enfim, animes que tem uma densidade maior para que você possa pensar e discutir uma série de questões. E aí, a ideia é apresentar algumas, né, das leituras. É, esse livro do Aquino vai discutir essa questão, né, sobre o ensino, os sete pecados capitais. Então você tem um livro inteiro falando sobre essa questão e lembrando, levado a essa questão da filosofia, né? Tem, enfim, os mangás aí do Fullmetal. A ideia de pensar Bakhtin, de repente, para quem se interessar em pesquisar quadrinhos e pensar discurso. Então, a ideia foi tentar propor uma conversa entre a autora de
de uma história, né, de um mangá, e um filósofo que não se conheceram, mas apresentam perspectivas que podem ser consideradas dialógicas, como diria o Bakhtin. E por hoje é isso. Um pouco disso, né? Ok, obrigada, Elbert, pela apresentação. Agora eu vou passar a palavra para Priscila, do Amaral, que tem muito a contribuir agora com a personagem Era Venenosa. E vai Isso aí. falar um pouco dela. Boa noite, Priscila. Boa noite, gente. Vou na luta aqui da ação. Vamos ver se vai. Foi, entrou. Foi rápido, hein? Então, gente. Hoje foi rápido. Eu vou falar então um pouquinho da Era Venenosa. Estão me ouvindo bem? Sim. E então, como vilão, né? Óbvio que eu pensei, né, numa vilã, assim, pensar no... Até porque essa questão da vilã, né, traz algumas discussões que eu acho que são muito interessantes, né? E também porque a Era Venenosa, ela gosta das plantinhas, né? Eu sou professora de biologia, ciências, né? Então temos algumas coisas em comum, mas não tanto assim, né? Mas vamos lá. Então ela foi criada, né, ela apareceu, né, na verdade, na primeira vez na revista do Batman em 66. Ela foi criada pelo Roy Koeniger e o Sheldon Moldoff, acho que assim pronuncia. Ela é uma das inimigas mais duradouras assim do Batman, né? Ela permanece no cast lá dos inimigos dele. E aí eu coloquei a co-terrorista em interrogação, porque a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Mas a princípio, né, ela usa de substâncias, né, biológicas, principalmente vinda das plantas, para poder alcançar os seus objetivos, né? Seja para destruir que está maltratando o ambiente, seja para destruir quem ela está no caminho dela, né? Então, essa personagem, por ela ser uma personagem antiga, né, ela vai ter duas origens, né, assim, principais, né? A primeira delas é no período da pré-crise, né? Então, que ela é uma botânica, uma professora botânica, PhD, e ela, então, é seduzida, né? E meio que ajuda, né? O que seria o superior dela a roubar um artefato egípcio no erva. Priscila, eu só vou... Desculpa interromper. Priscila, desculpa interromper. Eu só vou sugerir para você fechar a sua câmera, porque a conexão não está muito boa. Aí a rede falha a sua fala. Eu vou ter que sair da apresentação, né? Ou não? Não, só fechar a câmera. É só clicar no símbolo da câmera, na tela de baixo. Volta pro Google. Ah, tá. Tá. Tá ótimo. É porque é muita novidade. Show. Porque quando a conexão não tá boa, é melhor fechar a câmera, que aí roda o som melhor. Né? Voltando aí do início, ela é uma botânica, PhD e tudo mais, e ela é meio que seduzida lá pelo superior dela, e ela rouba, né? Auxilia ele a roubar um artefato egípcio antigo, tem umas ervas, né? E tudo mais. E aí ela acaba sendo, né? E aí ela vive e acaba desenvolvendo esse poder, né? Que é essa imunidade a toxinas e substâncias vegetais e tal, e a doenças de um modo geral. É interessante, né, que esse personagem ele foi inspirado, né, tem duas possíveis inspirações. A primeira delas é que ela foi inspirada num conto que acontece mais ou menos a mesma coisa com a personagem principal desse conto. Ela é envenenada e aí quando ela volta à vida, ela acaba adquirindo, né, qualidade, se a gente pode dizer assim. E o aspecto visual dela é baseado na Bethpage, que era uma pin-up, né, da época, e que o autor, né, um dos autores gostava muito, então ele imaginou ela, esteticamente falando, parecida com ela, né, que é a moça dessa foto, né.
Já na pós-crise, ela é uma botânica também, né? Ela não chega a ser PhD, e ela está na faculdade, né? E ela é também seduzida pelo professor e se torna cobaia de experimentos deles, né? E aí, quando o experimento, né, ele foge e ela acaba adquirindo, né, sobrevivendo a esses experimentos, embora fique muito mal. E aí ela acaba adquirindo esses mesmas características, né, essas habilidades, né? Só que ela não está em Gotham, então depois de um tempo ela acaba indo parar em Gotham, né? E aí, falando então dos poderes, ela tem poderes que são muito interessantes, né? Ela tem imunidade contra qualquer veneno ou toxina, por mais letal que seja. Ela possui uma habilidade interessante que é envenenar, hipnotizar, né, com beijo. E esse beijo, ele tem um veneno, né? E o que eu acho mais bacana que é manipular a vida vegetal ao seu redor, né? Então ela consegue fazer com que as plantas cresçam, tenham algum tipo porque as plantas são seres vivos, né? Óbvio, mas que interagem de diferente com o ambiente sempre ao seu favor, óbvio, né? E também transformar as plantas, né, de maneira genética, consegue manipular, né? Ela tem conhecimento científico, né, a respeito dessas plantas. Então, trazendo aqui algumas discussões, né? A Era Venenosa, enquanto vilã, ela traz as discussões que a gente já faz sobre a questão da representação feminina, né? Ela passa de mocinha seduzida, né? Que é um estereótipo bem comum, né? Ainda, né? Nas histórias em quadrinho, embora isso já seja problematizado, para a vilã sedutora. Então, ela é sempre muito sensual, sempre está... existe até a questão lá do romance que ela teve com Batman, né? Então, tem toda essa questão não basta só ser vilã, né? Ela tem que ser sedutora. Então, ela tem que usar da sexualidade para usar a sua sexualidade como uma isca, né? E as suas possíveis vítimas. E ela surge, né, num momento em que você tem uma demanda por personagens femininas, já está aí nessas reivindicações, né, lá em 1960, nessa pauta, né, feminista também, que está em alta. E ela também surge porque a Mulher Gato começa a cair no gosto, né, assim, popular, e eles sentem a necessidade, então, de inserir vilã, né, mais uma vilã que tomar o lugar da Mulher Gato nesse contexto. Uma outra coisa interessante é que ela, né, tem uma relação, uma amizade assim, colorida e um relacionamento assim, com a Arlequina, né? Então a gente pode discutir essa questão da homossexualidade, né, em relação a elas, assim, o que é bem interessante, né, ter essa abertura nos quadrinhos e tudo mais, né? E além da questão das motivações dela. Na verdade, embora ela seja uma vilã que tem alguns alvos meio bizarros, né? Ela também se incomoda muito com a questão das empresas que afetam o meio ambiente, né? Então, assim, é o que a gente estava discutindo naquele dia, né? Às vezes o cara tem uma motivação bacana, só o modo de agir que é meio estranho, né? Então, essa questão do ecoterrorismo, ela é óbvio, ruim, mas a ideia dela é proteger as plantas que são em si, e acaba estabelecendo uma relação de confiança. Além disso, tem a questão da representação da ciência, né? Então, ela vai ser vítima dessa ciência, né? Seja na primeira origem, principalmente na segunda origem dela, e ela é uma cientista, né? Que enlouquece por conta desses incidentes, né? Mas ela utiliza também esse conhecimento que ela tem das plantas para o mal, né? Para prejudicar as pessoas. Então, também é uma representação de ciência que a gente pode discutir, né? Em relação a isso. Tá? E, como cientista, né? Ela está sempre estudada, né? Antes da sua transformação. Então, é o superior que seduz ela, é o professor que seduz ela, né? Então, é interessante também essa relação de poder que existe
que é trazida pela Era Venenosa em relação ao meio acadêmico, né? Então, gente, aqui estão algumas referências. Tem um vídeo muito bacana do Nerdologia sobre os poderes dela, né, comparando as plantas que ela tem, as características, é bem bacana, vale a pena dar uma olhada, tá bom? Então, obrigada pela atenção. Obrigada, Priscila, pela apresentação. Enriqueceu bastante o debate. E agora é a vez do Marcelo. Marcelo que está estreando aqui no nosso Observatório Carioca de Quadrinhos. E então, se o Elbert quiser fazer alguma interferência ou mediar para ajudar aqui, mas Marcelo fica à vontade para apresentar o que ele programou. Tá bom? Bem-vindo, Marcelo. Elbert, eu não estou vendo o Marcelo aqui conectado. Ele estava até a Priscila acabar e agora não está aparecendo aqui. Será que ele caiu? Enquanto isso, gente, vamos contribuindo lá no nosso painel, no nosso Jamboard, que é um painel do Google. E a gente vai colocando as colocações sobre opinião, o que está achando da live, que você acha interessante deixar registrado. Ó, o Marcelo entrou de novo. Oi, Marcelo, tudo bem aí? Tudo bom? Vamos lá. Só ativar o microfone, Marcelo. Boa noite, pessoal. Bem, desculpa aí o sumiço repentino, acho que até a ligação aqui ficou um pouquinho nervosa. Então, gente, eu venho para falar um pouquinho com vocês sobre um anime assim que fez muito parte da minha infância. Gosto muito, é muito clássico até pela época em que veio, né, que é o Yu Yu Hakusho. Não sei se todo mundo teve acesso, quem não teve, eu indico. E assim, passei por um grande problema para desenvolver que personagens falar, né? Porque assim, os inimigos em si do Yu Yu Hakusho tem uma variedade muito grande e muito curiosa cada um, mas eu decidi falar sobre o Toguro, o Ototo Toguro, né? Porque ele é o que faz parte de 2 das 4 sagas do Yu Yu Hakusho. Então eu achei mais interessante falar sobre ele, que até então é o personagem mais marcante até o meado da história, né? Ele em si, ele é um personagem baseado no Exterminador do Futuro, né? Então ele tem um grande porte físico. A altura dele chega à altura de 2,70 m, tá? Ele era um humano, originalmente, né? Que participou do torneio 50 anos antes da história que a gente acompanha. Nessa ocasião, ele era bastante orgulhoso da força dele em si, né? Como ele veio saber do torneio das trevas de 50 anos antes? O yokai, né, que queria desafiar ele, matou todos os discípulos dele durante o período que ele não estava em estadia e o convidou para o torneio, tendo ele assim chamado alguns amigos e montado o time para participar. Ele, como vou falar, na época ele já era extremamente forte, tá? Dos principais que faziam parte do time era o Ano e o Toguro, né, que estão irmão dele, mais 2 amigos que não fazem toda parte da história, e a Genkai, que é conhecida como Mestre Genkai. No final do torneio, campeões, né,
só sobraram os três, dois dos personagens em si. Eles vieram a falecer. Marcelo, acho que o Marcelo congelou. Luta que ele teve de não ter sido forte o suficiente para proteger os alunos Marcelo, dele, desculpa interromper. ele decide se tornar Marcelo, um desculpa yokai interromper, deu uma congelada. para que o maior medo dele não se realizasse. E assim, o grande medo dele era ele ir perdendo a força com a idade e aparecer um inimigo e derrotar quando ele não fosse tão forte. Com isso, ele faz o sacrifício de se tornar um yokai para ter uma vida praticamente eterna, né? E assim encontrar um adversário à altura que ele consiga realmente usar todo o potencial que ele agora desenvolve. Assim, a questão da ele não gosta de injustiça, apesar de ser um vilão, né? Ele é um personagem assim bem marcante, até pela... Oi? Não conseguiu ver. Eu ia tirar a sugestão de desativar a câmera também, porque a conexão às vezes trava. Tô seguindo. Melhorou aí a conexão, gente? Tá. Então, assim, ele é um personagem muito bem estruturado na questão sobre o que ele quer, o que ele decide ter, né? Passado esse tempo, ele acabou conhecendo Desculpa. Ele queria muito aprender o caminho para chegar no mundo dos yokais, para que ele pudesse desafiar, né, alguém mais forte. No meio disso tudo, ele conheceu o Sakio, que é um dos personagens ricos da história, né, e também é apresentado na segunda fase, na parte do Torneio das Trevas. E começou a fazer certos serviços para ele. Só que com o passar do tempo, né, ele acaba meio que ficando depressão, porque ele não conseguiu o objetivo dele, não conseguiu achar alguém que realmente valesse a pena o que ele fez, o sacrifício dele de ter se tornado um yokai. Sendo assim, o Sakio tinha O Marcelo caiu. Gente, o Marcelo caiu, Elbert. Se quiser dar continuidade aí. Só vou pedir para vocês que, enquanto ele estiver falando, desconectar a câmera, a maioria, para poder melhorar a resolução dele. Não sei o que aconteceu com ele. Deve ter sido algum problema de conexão. Qualquer coisa, se alguém quiser comentar ou falar algo sobre os vilões que foram apresentados anteriormente, pode ser que daqui a pouco ele restabeleça a conexão. Vamos aguardar. Eu adorei a Era, porque eu... Fala, Fernanda. Não, a Era, eu não sabia que ela tinha um romance com a Arlequina, né? Uma novidade pra mim, assim. Essa construção dessa amizade aí tem algumas revistas que ela tem uma densidade legal. Eu não sabia não, eu fui saber essa semana. Porque eu comecei a pesquisar a imagem, aí fui descobrir. Mas é uma personagem bem interessante na história. Acho que ela tem até mais poderes do que a própria Arlequina.
eles às vezes não sabem, ou quase sempre não sabem lidar com a identidade do personagem. Na série, a maneira que eles projetaram ela em Gotham, na série Gotham, me incomodou bastante. Nos filmes também, né? Nos filmes deixa ela bem caricata. Acho que a transmissão dos personagens da DC pro cinema são sempre prejudicadas, assim. Eu tenho essa Não, mas, impressão. por exemplo, você tem a presença dela naqueles clássicos lá do filme do Batman lá, acho que é Uma Turma que faz ela, Isso. mas assim, todos os personagens eram meio caricatos, né? Isso, verdade. Você tem o Jim Carrey fazendo o Charada, assim, ele é realmente quase crônico, mas em Gotham houve uma necessidade de fazê-la crescer e, assim, eu achei um tanto quanto desnecessário. Igual o personagem lá que eles ficam dizendo e não dizendo ao mesmo tempo, que é o Coringa em Gotham, e a inserção da figura, se for ou não, enfim. Naquele contexto ali do Bruce pequeno também é algo desnecessário, assim. Assim, eu não vi a série, mas eu acho que o grande problema do cinema é porque você não tem o background, né, assim, dos personagens, né? Então, para quem não conhece, é uma mulher maluca, ficou maluca porque cuidava das plantas, era cientista e acabou. Mas não, né? É verdade. É verdade. Sempre essa impressão, né? Tanto a Arlequina como ela, que são as mulheres malucas. Eu até esqueci de falar que é muito engraçado, porque eu achei uma lista das vilãs mais bonitas, né? Eu falei, engraçado, não tem lista de vilões, né, bonitos. São só as vilãs que sempre tem essa construção. Não, e o detalhe interessante é que as duas que têm essa amizade aí que pode ser colorida, enfim, elas são intelectuais, né? São, exatamente. Ficou no ponto que eu queria falar. Que a Arlequina, eu me surpreendi de saber que ela tem doutorado e tal. E não é trabalhada desse lado, né? É sempre a mulher. Por isso que eu falei, a Michelle possivelmente vai discordar que o filme da Arlequina foi uma perda de tempo e dinheiro. Inclusive o meu que paguei o ingresso. Eu nem me animei de assistir no cinema aquele filme. Nem me animei. Não funcionou bem. No cinema não, assisti em casa mesmo. Já paguei para assistir Esquadrão Suicida, já foi. Em roteiro, em encenação, em interpretação. Eu acho que eles tinham um trunfo por conta do Esquadrão Suicida, que era ela como personagem, e eles fizeram de uma maneira que escorregou o trunfo e não sei nem se dá para voltar atrás e fazer algo melhor. É verdade. Já marcou a personagem. Não sei se de repente trocar a atriz alguma sugestão. Ô, Michelle, você fica aí no chat? Ela tá implicando comigo que eu falei que o Marcelo caiu, parece um meme da fulana em estar desmaiado. Eu não conheço esse meme. Mas eu falei, o Marcelo caiu. Michelle, entra aqui no debate, tá aqui. Anime é sua área. Tá assim. Ela falou também que... Ela tá falando que as mulheres muito inteligentes ficam doidas nos quadrinhos, olha. Verdade. Acho que os homens também. Achei mais que me deu um gatinho. Você tem o Lex e uma série de outros aí, ó. Acho que o Marcelo tá voltando aí. Voltei de novo. Marcelo, voltou? Tá, desculpa aí de novo, gente. Tá ruim aqui o negócio. Marcelo, se tiver ruim, desabilita a câmera e fica só no áudio, que é uma opção também. Tá. Na verdade, mas vocês estão conseguindo acompanhar legal? Estão conseguindo ver legal aí? Às vezes está travando. Uhum. Aí, se você dando para ouvir, mas tem mais pausa. Mas vai lá, tenta aí. Peraí. Então vamos lá. Em si, gente, é um personagem que eu acho muito interessante pela questão que foi baseada. O Ishiro Togashi, ele tem muito disso, ele procura muita base sobre o personagem. Você não precisa saber que o Toguro é baseado no Exterminador do Futuro por toda a presença física, por toda a postura, pelo jeito que ele fala, é muito característico, né?
ele deixa bem claro os personagens que ele, da onde ele tirou, né, das curiosidades que ele tem a oferecer. E o Toguro em si, é como eu falei, ele é assim, como ele é o primeiro vilão extremamente forte que o grupo realmente enfrenta, a gente fica bem apegado, né? E assim, o passado dele que você vai desenvolvendo no decorrer da história mostra esse envolvimento que ele teve com a Mestra Genkai, que até então ninguém sabia. E um fato curioso é que ele está sempre perto do irmão dele, que é o Toguro Ani, que ele é um metamorfo, né? Você faz de arma pro Toguro para ele poder enfrentar as batalhas da forma que ele quiser. Sendo que é uma parte curiosa da história, porque o cara é quase invulnerável. Ele não é um personagem que necessite desse tipo de habilidade. Aí entra um fato curioso, porque a gente enaltecia tanto o Toguro, né, pela força dele, pela presença que ele representava na história, que a gente chega a descobrir depois que o Toguro é um dos personagens mais fracos que a história ofereceu. A partir do final do Torneio das Trevas, a gente conhece a listagem de níveis de poder entre os yokais. O Toguro pertencia à classe B, que é infímia. Além dele, ainda vem a classe A, que tem 3 níveis, e a classe S, né? É onde a gente entra na questão da próxima parte da história. Que já... Acho que o maior choque, pelo menos para mim, da época, foi eles terem botado o Toguro numa classe tão baixa. Porque era um personagem, assim, muito marcante. Ele te dava aquela coisa assim, como eles vão vencer o Toguro, o que eles precisam fazer para alcançar esse objetivo. Então é uma coisa bem interessante. Eu, assim, desculpa, gente, é que eu não consegui realmente pegar um personagem. A minha vontade é falar de todos, né? Mas a gente não tem tempo. Essa é a verdade. Tanto que eu já estou quase entrando na parte Sensui, que é a terceira fase. Tá, gente? Então eu prefiro encerrar aqui, porque senão eu vou até me perder. Acho que a gente pode ir para as perguntas aí do pessoal, das curiosidades, que o pessoal pode vir aí para a gente. Show, obrigada, Marcelo. Nada. Eu acho que é uma coisa que é muito interessante que você falou em relação a esse choque do rank do personagem. O personagem está em rank B, mas assim, é legal também o outro lado da gente pensar o quanto os protagonistas eles foram se tornando fortes no decorrer do desenho, né? Então, para eles, o Toguro ele era imbatível até que, né, eles vão se tornando, enfim, mais fortes e a gente, como espectador, vai descobrindo as histórias, né? Para mim, por exemplo, a do Kurama, ela foi mais ligada a essa questão da surpresa, porque você perceber o personagem tranquilo, muito tímido, e verificar que ele se transforma, né, numa raposa. Acho que é a primeira referência de raposa que a galera de anime aí vai ter, né, no Brasil, talvez. Então, acho que também tem isso. Sim, concordo também. E é a mesma coisa que a gente fica sabendo depois da história do EA, né? Quando ele bota o Jagan, que é aquele terceiro olho, ele era o nível S e cai para o nível B. Daí começa a treinar a habilidade de espadachim para poder se defender, para não virar uma presa fácil, né? A história do Kurama já existe aquela transformação. O EA não. O EA ele já era um nível alto, né? Acaba caindo com um dos níveis mais baixos e vai subindo gradativamente também, vai evoluindo. Também são dois personagens assim muito interessantes que também eram inimigos no início da história. E a ideia do Toguro de um dia eu vou chegar ao 100% te motiva a assistir o anime, porque você percebe que ele está destruindo todo mundo e não chegou nem nos 70 ainda. Então você fica, gente, como é que vai ser esse 100% dele aí? Exato. Era a curiosidade da época, né?
A gente ainda não tinha assistido, era um fato muito, muito curioso, porque quando ele reaparece, após a fase do detetive sobrenatural, cara, os 10%, foi 10 ou foi 20%, agora não me recordo, gente, desculpa, mas assim, pô, filho, se o Yusuke ficou tremendo, a gente estava aqui na sala esperando descobrir o que eles iam fazer para chegar aquilo dali. Se aquilo era o mínimo que ele poderia fazer, imagino que o cara faria depois. Depois do cara destruir o que ele fez, fazer toda aquela apresentação, né, do classe B+, você vira e se pergunta, cara, o cara não era nem para ser desafiado, era um cara muito diferenciado. Então, assim, eu preferi trazer esse personagem por isso, por ser um personagem marcante para quem acompanhou, e quem acompanhar também vai achar o mesmo. Eu creio, pelo menos. O Fábio nos lembrou aqui, né, característica do anime, do mangá, das histórias, essa ideia de progressão parcial da força, que é ligada à jornada do herói, né, eterna jornada do herói. Fernando também discutiu aqui a jornada da heroína, que tem umas outras perspectivas, e tem algumas histórias ligadas a mangás e animes, principalmente, que estão retrabalhando essa questão, que você tem, por exemplo, One Punch Man, onde você já verifica que no primeiro episódio tem um personagem que é supremo e é protagonista, e ao longo da história que você vai compreender por que ele chegou naquela forma. Né? Então eles vão reorientando essa maneira. Isso, o One Punch ele vai de contraponto a tudo que a gente costuma acompanhar. Que a gente acompanha aquela subida gradativa, o Punch ele já está no topo e segue bola, vamos lá, nem aí pro mundo. Concordo também com o que você falou, Fábio. Essa questão do Toguro ser morto por humano realmente também é a redenção que ele buscava. A ideia mais ou menos dele mesmo de o que ele queria. Ele queria um desafio, por que ele fez essa mudança, e a ideia dele era buscar, né, algo que ele pudesse acreditar de novo, que não vou dizer que foi um erro, né, mas acho que ele queria entender o porquê que ele fez aquilo que ele fez, e depois ele mesmo viu que não era necessário, ele podia subir, gradativo, buscando, assim como a própria Genkai, que na época que eles trabalharam juntos, né, a Genkai não tinha a força que ganhou em seguida, e logo após ela ficou extremamente mais forte com a técnica dela. Isso também concordo, que ele também foi movido pela vingança e pela vazio. Perfeito. Perfeito. Tem uma pergunta da Michelle aí, Fernando. Oi, a Michelle está perguntando para a Priscila. Me parece que as mulheres em Batman sofreram muito machismo. Muito machista. Nenhuma delas é louca de verdade, mas são retratadas como loucas. A Era Venenosa é uma louca das plantas, a Mulher Gata é a louca dos gatos, e a Arlequina é a louca do Coringa. Mas elas mostram serem impulsivas, mas não loucas. Ela queria que você comentasse. Interessante sim, que elas são loucas, porque na verdade elas passaram por um trauma, né? Então a gente sempre pensa a mulher sempre tratada como louca, né? Isso é histórico, né? Como a mulher é representada. Então, assim, a mulher gato não virou a louca dos gatos à toa. Ela sofreu um baque, né? E aí, como isso é trabalhado, ela sempre é colocada como louca, né? É igual a história da ex-louca, né? Todo mundo, né? Todo homem, sem generalizar, né? Mas sempre tem ex-louca. E quando você vai ver, a história não é bem essa. Então, eu acho que o que acontece com essas vilãs é essa história é o que a gente sempre fala da mulher sendo representada por um homem, né? E aí, se a mulher ela tem um posicionamento diferente do que é esperado, né? Óbvio que não estou discutindo aqui a vilania delas, tá? Mas o comportamento, né? Aí ela é tida como louca. Esquisita, louca.
mais, né? E a Era Venenosa talvez seja aquela personagem que a gente tá procurando de uma personagem vinda de uma mulher, né? Não veio de um homem para uma mulher. Pode ser a personagem que a gente estava procurando. A Michelle tem uma pergunta pro Elbert aí. Oi. Esse extremo aí, ele é muito bem colocado no Hancock, né? Quando você vai assistir Hancock, existem dois incômodos muito precisos no filme. O personagem principal, se você chamar ele de otário, ele destrói o mundo inteiro, né? O que incomoda ele é ser chamado de otário, bobão, né? E a mulher, que ele vai descobrir que depois tinha um relacionamento com ela joga um em cima dele. Exatamente. A Michelle lançou uma pergunta para o Elbert. Você acha que podemos traçar um paralelo com o governo atual e os alquimistas? Por exemplo, as pessoas querendo ser enganadas e recusando a verdade? Michelle está fazendo umas perguntas filosóficas, né? Mas aí, essa ideia de paralelo em Fullmetal pode ser trabalhada em várias nuances, tá? A primeira seria os alquimistas, principalmente os protagonistas, atrás da pedra filosofal e a gente atrás da cura do Covid. Só para começar esse papo aí que, enfim, pode durar semanas, né? A apreciação pela ciência, acho que esse momento as pessoas estão mais ligadas a essa questão. Isso é uma coisa que, enfim, a gente discute muito no Cefet, justamente com a Priscila, que a gente trabalha e estuda essa questão de ciência. Então, existe uma série de paralelos, é o que eu falei. A ideia é pensar personagens, né? Essa semana a gente está trabalhando com vilões, mas o Fullmetal, tanto quanto uma série de outros animes e desenhos e filmes e séries, eles podem ser trabalhados e pesquisados de várias formas. A questão é pensar de que maneira você quer abordar, né? Principalmente na academia, digamos assim. Ótimo. A Michelle botou uma pergunta aqui, mas eu queria que ela abrisse o microfone e falasse. É uma pergunta para o Marcelo. Então vou ler. Ela falou que tá muito barulho. Vou ler, porque passar vergonha a seguir. A pergunta para o Marcelo é a seguinte: você acha que podemos traçar um paralelo entre os quadrinhos americanos da DC e Marvel e os animes mangás do Shonen, no sentido de que ambos têm vilões cada vez mais megalomaníacos? Vilões da Dragon Ball, do Yu Yu Hakusho, do Thanos, Galactus, Dormammu. Eu amo Dormammu. Porque é sempre atual. Assim, se assiste. Eu acho bem interessante, sim, mas eu acho que ele não chega a ter um paralelo, porque a visão americana é um pouco diferente. Eles têm um top muito alto que uma equipe vai vencer. A curiosidade na cultura japonesa já tem essa amplitude. Nem todo o anime deles precisa ter um cara tão megalomaníaco, tão poderoso, tão instintivo. Porém, tem alguns que sim, que a gente consegue fazer esse paralelo, né? Mas, assim, a cultura de cada personagem transforma isso, né? Por exemplo, a ideia do Toguro não era dominar o mundo, a ideia do Sensui também não. Né? A última saga do anime que tinha Raizen, Mokuri e Yomi, a ideia deles era montar Makai, né? Que seria o mundo dos monstros. Já a ideia das sagas americanas eu quero dominar a Terra, eu quero dominar o universo, eu quero dominar a galáxia, algo muito, né, uma visão cada vez maior, né? Já um pouco diferente em alguns personagens. Por exemplo, o Batman não tem essa questão. Os inimigos do Batman querem dominar Gotham e dali vão galgando algo maior, né? Nem todos os personagens, por exemplo, a Era Venenosa não tem tanto esse interesse.
A ideia dela não é dominar Gotham, e sim proteger as plantas, fazer, né, com que as pessoas respeitem a natureza em si. Então tem personagens que têm essa base, mas a DC e a Marvel, na conjuntura da história deles, eles estão pensando, pô, depois do Thanos, a gente não faz ideia do que vem por aí. Né? Acho que o mais próximo seria o Galactus, porque até o Donovan também já foi. Espero ter passado aí a ideia. Ó, só uma vírgula, né? Para a Michelle, principalmente. O Thanos ele tem que ter um encontro específico para discutir só a vilania dele. É o que o Marcelo comentou também, né? Acho que o grande trunfo da Marvel e eu, particularmente, prefiro Guerra Infinita do que Ultimato. Eu acho que a Guerra Infinita tem uma perspectiva e a gente fica muito ansioso para ver Ultimato. E eu preferia ter ficado só no Guerra Infinita por conta de uma série de questões que abordaram ali. Mas os outros que ela citou, eu acho que tem essa questão de megalomania, sim. Isso, é verdade. Tanto que a parte do Ultimato em si, cara, você quase se apega ao Thanos. Você vê fundamento na ideia dele até então, né? Porém, o Thanos mais novo, que é apresentado pra gente na... Desculpa, no Ultimato, ele é um Thanos com uma mente mais fixa sobre o que ele quer fazer, sobre a destruição que ele quer fazer. Ele não é tão apegado assim às filhas até então, né? Eles não demonstram o mesmo apego à vida dos que estão com ele, né? E já o Thanos que a gente conheceu no primeiro filme já tem uma visão mais tranquila. Tanto que é muito curioso quando a gente vê ele no segundo, é um fazendeiro. O Thanos é um fazendeiro. Já cumpriu o que queria, pronto, tá feliz e foi. Acabou a missão, agora ele seguir a vida. Show. Obrigada, Marcelo. Priscila, o Walter Júnior, ele está colocando uma pergunta aqui no chat, querendo saber se a Era Venenosa teria o mesmo pensamento inicial do monstro do pântano, pela proteção ambiental. Estava desligado aqui. Como eu falei, assim, uma das principais motivações dela é justamente destruir, principalmente as empresas, né, em Gotham que trarem esses ambientais. Então, acredito que sim, né? Mas é óbvio que ela vai fazer isso, né, do ponto de vista do vilão, né? Então ela vai intoxicar, ela vai matar, ela vai usar as árvores as plantas, né, para fazer esse tipo de coisa. Né? Então, mas eu acredito que sim, que a motivação seja a mesma. Tem um episódio, pegando essa questão da Priscila aí, da animação que apresenta isso, são um polo Malcolm X e no outro Martin Luther King. Tem uma animação específica da DC que trabalha essa questão, como ela sendo aquela que está dando a resposta das plantas, né, para a humanidade que está destruindo elas. Inclusive, no final, aparece o monstro do pântano para salvar todo mundo, né? Teoricamente, salvar e equilibrar. Acho que está preocupado com equilíbrio e, nesse sentido, parece, na animação, perspectiva da animação, parece que ela está preocupada por conta de seres humanos destruírem a ecologia dia após dia e a ecologia não poder dar a resposta, né, digamos assim. Sim, porque tem uma ala, assim, que é bem radical, que acredita deveria... eu não estou falando dela, né? Estou falando da ecologia, né? Dos ecoterroristas, né, na verdade. Que tem que destruir a humanidade, assim. O planeta só vai ficar bem se a humanidade for eliminada, né? Que é o que meio que acontece lá naquele filme dos 12 macacos, né? Então, eu acho que ela chegue a ser nesse nível, né?
Enfim. É isso Valeu, aí, acho Bruno. que Obrigado aí pela dica. podemos encerrar, né? Chegamos às 20 horas. Agradecer a participação de todos. Se o Albert e a Priscila quiser falar algo para encerrar, o Marcelo também, podem ficar à vontade. Eu só agradecer o bate-papo. Obrigado, pessoal, foi aí que ótimo. tem acompanhado a gente aí. Obrigado, Marcelo, também. Agradecer a primeira vez dele. Gente, inicialmente eu quero agradecer pelo convite, né? Muito agradecido pelo bate-papo, por fazer parte. Né? Desculpa qualquer coisa, realmente cheguei aqui meio corrido, bem nervoso, mas, pô, bem legal mesmo, prazer em conhecer todos, tá? E estamos aí para a próxima oportunidade também. Ok. Obrigada, e em breve a gente compartilha mais novidades para vocês. Os próximos encontros. E Bruno, você também poderia participar, né, Bruno? Você contribui pra caramba no chat. Vamos conversar. Tá bom? Gente, até o próximo encontro, tá bom? Boa noite para vocês, bom descanso e até mais. Beijo. Até, tchau, tchau. Tchau.